aconteceu hoje aqui no município de Xaxim uma audiência para tratar sobre o trabalho infantil. E nós vamos conversar nesse momento com o doutor André Viana, que participou desse evento e participou de um diagnóstico realizado aqui no município de Xaxim sobre a erradicação do trabalho infantil. Doutor, para a gente esclarecer para a população, as pessoas que nos acompanham, do que se trata o trabalho infantil. Esclareça para as pessoas o que significa trabalho infantil. Atualmente, a legislação brasileira estabelece critérios de limite de idade mínima para considerar o que seja ou não trabalho infantil. Então, atualmente, todo o trabalho realizado por crianças e adolescentes com menos de 14 anos de idade é considerado trabalho infantil. De 14 a 16 anos, existe uma única forma de trabalho que é permitido, que é na condição de aprendizagem, conforme uma legislação especial. A partir de 16 anos, o adolescente ele assume uma condição de trabalhador comum. Ele já pode pactuar contrato de trabalho com direitos trabalhistas e previdenciários, com exceção de algumas atividades que são proibidas e que só são permitidas a partir dos 18 anos, como os trabalhos perigosos, insalubres, penosos, aqueles que são prejudiciais à frequência à escola. Aí esses trabalhos são permitidos apenas a partir dos 18 anos. Ou seja, a partir dos 14 anos, se não tiver nenhum registro, também não está legalizado. Não, o que a gente chama de limite de idade mínima básica para o trabalho é 16 anos. Certo. Antes dos 16 anos, a única forma é como aprendiz a partir de 14 anos. Ok. E existe diferença de trabalho infantil na área urbana, cidade e também no interior? Não, o limite de idade mínima para o trabalho, ele é aplicável a todos os tipos de atividade, né? É claro que a gente tem alguns tipos de trabalho realizado por crianças e adolescentes que precisam de uma distinção. Por exemplo, o trabalho infantil doméstico. O trabalho infantil doméstico, a gente precisa fazer distinção de trabalho e tarefa. Então, obviamente que aquelas atividades que a criança faz no compartilhamento de atividades domiciliares, como arrumar o próprio quarto, né, não caracteriza trabalho infantil, são tarefas, né? Mas quando o trabalho, o serviço doméstico, ele é prestado em casa de terceiro, né, na condição de trabalhador doméstico, quando esse trabalho, mesmo que realizado na própria casa, mas seja incompatível com o desenvolvimento da criança, como por exemplo, né, uma criança de 7, 8, 10 anos, cuidar dos irmãos pequenos, né, ela não está psicologicamente preparada para fazer essa atividade, aí sim se caracteriza trabalho infantil. Também temos, né, a questão da agricultura, né? Mesmo que a atividade seja em regime de economia familiar, mesmo assim a lei impõe limites, né? Estabelece que antes dos 16 anos esse tipo de atividade não é permitido. E quando o trabalho na agricultura ele for em situação exposta, por exemplo, a criança, o adolescente estiver exposto a situações de perigo, a insolação, a questões que prejudicam a saúde, eles também são proibidos antes dos 18 anos de idade. Aqui, o senhor estudou a situação aqui do município de Xaxim. Que casos são mais frequentes aqui no nosso município? No diagnóstico que nós temos do município, algumas questões chamaram a atenção, né? As principais atividades, elas não acontecem na área rural, elas acontecem principalmente na área urbana, estão ligadas a atividades que têm uma certa característica de formalização, que é uma situação até bastante diferente de muitos outros municípios brasileiros, né? Então a gente vai encontrar ainda trabalho infantil aqui, atividades como atividades urbanas, como a panfletagem, as lavações, que são trabalhos proibidos, né? A lavação é trabalho insalubre, a panfletagem é trabalho realizado nas ruas, que é proibido criança e adolescente trabalhar na rua, né? Então a gente vai encontrar esses tipos de atividades que são formais, que a maior parte dos municípios brasileiros já erradicou, já eliminou essas possibilidades, mas que ainda existe no município. Existem situações na área rural, né, com crianças na área rural também que nos preocupam, como por exemplo crianças e adolescentes que acordam muito cedo para trabalhar em atividades na agricultura e na pecuária que merecem uma atenção das políticas públicas. Em relação ao número de casos, nesse estudo, nesse levantamento feito, existe um número de casos? Nós cruzamos os dados do IBGE junto com os dados levantados pela rede de atendimento. Então o IBGE ele, identificou no censo de 2010 aproximadamente 500 casos, né? Havia até uma preocupação se esses dados realmente refletiam a realidade, né? A partir do levantamento qualitativo, nós observamos que realmente esses casos existem, o dado do IBGE é um dado bastante consistente. Nós realizamos grupos focais com crianças, adolescentes, famílias,
agentes comunitários de saúde, educadores e profissionais da assistência social, aonde inúmeros casos foram relatados, né, e que merecem uma ação estratégica para o seu enfrentamento. A gente sabe, doutor, que o governo municipal desempenha inúmeras ações dentro das suas secretarias, a exemplo da Secretaria de Assistência Social e Habitação, a Secretaria de Educação, até mesmo da própria Secretaria de Saúde, no combate à exploração e ao trabalho infantil. Como é que o senhor avalia essas ações desenvolvidas pelo governo municipal? São ações que estão dando resultado? Realmente, assim, uma das surpresas que nós tivemos foi justamente um alto nível de mobilização das autoridades públicas e da comunidade em relação ao tema, que tem participado de audiências públicas, de várias atividades de debate sobre o tema do trabalho infantil, também na construção do diagnóstico, né? Os profissionais de educação, saúde e assistência social deram uma contribuição inestimável para a construção desse processo. O diagnóstico ele é um marco histórico, porque ele vai oferece subsídios, né, para que as políticas públicas possam ser planejadas. A gente sempre fala que combater o trabalho infantil não é só afastar a criança do trabalho, mas oferecer melhores condições de desenvolvimento para a criança, em educação, em saúde, em cultura, esporte, lazer. E nesse sentido a gente não tem dúvida da capacidade, né, do município de Xaxim de demonstrar uma mudança profunda na realidade social. Bom. Ok, nós conversamos então com o Dr. André Viana, ele que participou nesta tarde aqui no município de Xaxim de um diagnóstico a respeito do trabalho infantil e de todo um estudo a respeito do assunto. Obrigada, doutor. Muito obrigado. Obrigada.